Estamos de volta com o nosso programa Hora dos Jovens. Já quero convidar você de casa para nos curtir nas redes sociais. Temos o Facebook, facebook.com/Hora do Jovem. Estamos lá no Twitter também, twitter.com/Hora do Jovem. E estamos também no YouTube da TV Imaculada Conceição. Você pode acompanhar todos os programas do ano passado e desse ano também lá no YouTube. Agora nós queremos agradecer aos nossos parceiros que sempre nos vestem aqui quando a gente grava Hora do Jovem para você que nos assiste pela TV Imaculada Conceição, a loja São José. A loja São José fica na rua Dom Aquino, 1937, no centro de Campo Grande. O telefone é o 3211-7001, 3211-7001. E se você quiser, lá no Facebook está a loja São José CGMS, né, Paloma? Isso aí. Bom, agora a gente vai conferir a nossa segunda entrevista. Eu conversei com a Ana Luísa Prado e também com a Yasmin, ela que passou para Engenharia de Produção lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E você confere agora essa entrevista bem bacana falando sobre o Univestibulares. Muito bem, pessoal, eu estou aqui com a Ana Luísa Prado, ela que é fundadora da Univestibulares. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Hora do Jovem. Fala pra gente como surgiu essa ideia do curso de pré-vestibular, Ana Luísa. Então, eu sou professora de escola pública e eu dava aula para os meus alunos e eles ficavam muito aterrorizados assim, com o Enem, né? Para eles era uma ansiedade muito grande, eles não sabiam muito bem como lidar. E para a gente, enquanto professor, muitas vezes era frustrante perceber que a gente não conseguia fazer uma preparação muito profunda em sala de aula, né? Porque tinham alguns alunos que que não tinham um foco tão grande no Enem, que queriam fazer outras coisas, e muitas vezes o conteúdo daquele ano específico, do terceiro ano do ensino médio, não era exatamente o conteúdo do Enem. Então a gente não conseguia fazer a preparação voltada para o Enem, focada, a gente não conseguia fazer exercício todo dia, igual muitas vezes a gente sabe que, sei lá, um cursinho pago era capaz de oferecer. E os nossos alunos, eles não tinham condição de ter esse tipo de acesso, assim. E não era justo, assim, simplesmente era uma coisa muito injusta que acontece com a nossa sociedade hoje. E a gente percebeu que a gente tinha que fazer uma coisa sobre isso. E aí nos unimos eu e mais 2 professores de escolas públicas também, que também partilhavam dessa agonia, desse sofrimento de ver os nossos alunos fazendo assim, sofrendo isso. E aí a gente resolveu fazer uma coisa sobre isso, a gente resolveu criar o Univestibulares. Bacana. E de onde surgiu esse nome, Univestibulares? A gente queria muito ter uma ligação com o Mato Grosso do Sul, assim. E um dia a gente estava visitando o museu lá do Parque das Nações Indígenas e lá tem um mural falando que INE significa nós em Tupi. E a gente acredita muito nessa palavra, em nós. A gente acredita, em primeiro lugar, que nós somos as pessoas responsáveis por gerar a mudança que a gente quer. E a gente acreditava que fazer um cursinho, a gente não queria fazer um cursinho competitivo, em que as pessoas estavam competindo o tempo inteiro. A gente queria fazer um cursinho em que as pessoas estavam colaborando, porque a gente acreditava que se todos nós pudéssemos dar o que a gente tivesse de melhor, a gente poderia ir mais longe se a gente estivesse juntos. Então nós virou um dos nossos valores e nós representa muito bem o que a gente é. Então até os nossos alunos compraram muito a ideia, eles chamam a gente de família INE e tudo mais. Então acho que ele representa essas duas coisas, a nossa responsabilidade perante as injustiças que a gente vê no Brasil e o nosso sentimento de união mesmo. Muito bacana. E você comentou um pouquinho das pessoas que se juntaram junto com você, né? Quem são essas pessoas? E como que você introduziu essa ideia para eles? A ideia ela vem em conjunto, assim, na verdade existem cursinhos populares em vários outros lugares do Brasil e uma pessoa já tinha tido contato, dos outros fundadores, e aí a gente conversando, a gente falou, putz, a gente pode fazer isso aqui também. E a gente foi uma sinergia muito grande, porque nós 3 acreditávamos muito. E nós 3 acreditamos, a gente começou a vender as ideias para outras pessoas e a gente conseguiu uma equipe ano passado de 16 professores, todos trabalhando voluntariamente, porque acreditavam muito na educação e acreditavam muito em oferecer as melhores oportunidades para os nossos alunos, assim. Então, foi realmente quando a causa é boa, a gente fala e as pessoas elas vão se unindo. Aquele negócio de educar por amor, né? Faz muito sentido na Uni. Então fala um pouquinho pra gente quais são as disciplinas que são ofertadas no cursinho. No INE são ofertadas todas as disciplinas do
Enem, assim, a gente tenta cumprir com o máximo que a gente consegue do conteúdo abordado no Enem. É óbvio que é complicado, né? Porque a gente não, é difícil ter tempo hábil para isso, mas a gente tem, por exemplo, 3 frentes de matemática, a gente tem português, a gente tem literatura, a gente tem história, geografia, inglês, enfim. No total são 16 disciplinas que a gente ofertou ano passado, considerando as diferentes frentes de várias disciplinas. Então, só de física são 2 frentes, de química são 2 frentes. Então, é bastante conteúdo. Ana Luísa, fala um pouquinho pra gente como é feita a seleção dos professores. Você falou que conta com 16 professores, né, atualmente. Como que é feito esse convite para os professores? Lembrando que é totalmente gratuito, né? Como eles levam isso? Como que eles se colocam à disposição? Então, acho que o nosso principal e talvez o único critério, não o único, né, mas o principal critério é realmente acreditar muito que a educação tem o poder de transformar a vida dos nossos alunos, assim. E a gente precisa ser ou formado ou estar na universidade. A gente não precisa não precisa ter o diploma desde que esteja na universidade. Não precisa ser de licenciatura, porque como é um cursinho, a gente acredita que pessoas que estejam fazendo direito podem dar uma disciplina correlata, por exemplo, língua portuguesa ou história. Desde que ele se prepare bem para as aulas, a gente acredita que isso é possível. Então, enfim, ele só precisa estar muito disposto e muito apaixonado por educação. A gente faz um processo seletivo de 6 em 6 meses, e aí nesse processo seletivo a gente analisa os valores dessa pessoa, se ele está alinhado com o que a organização acredita, e a gente também faz uma aula teste, assim, isso é uma aula de 15 minutinhos, só para a gente ver como essa pessoa lida em sala de aula, porque é realmente bem desafiador estar em sala de aula. Mas a principal seleção é realmente estar apaixonado por educação e acreditar que a educação é capaz de transformar. Ana Luísa, qual é o perfil dos alunos que participam lá? São alunos de escola pública, né, que fizeram o ensino médio em escola pública ou já são formados, né, estão fazendo o 3º ano ou já são formados, ou que fizeram em escola particular, mas que tiveram bolsa, né, que no caso são alunos que estão em condição de vulnerabilidade socioeconômica. E são alunos que de outra maneira não teriam condição de arcar com um cursinho. E mesmo assim eles têm muita vontade, então a maioria tem sonho de entrar para a universidade, a maioria tem sonho de entrar para a Universidade Federal. Então de cursar um curso aqui na UFMS, sabe? De entrar desde engenharia, a física, enfim, os mais diversos cursos. Assim, os nossos alunos eles não têm um perfil único em relação a isso. Muitas vezes a gente assim que já se formou, que né, trabalha no mercado de trabalho, muitas vezes observa que o jovem tem a vontade, mas às vezes não tem não tem um dinheirinho para pagar um curso. E vem justamente para isso. Falando um pouquinho dessa área, como que é feito esse trabalho com o aluno, né? Só pode entrar os alunos que muitas vezes não têm essa condição ou não? É aberto para qualquer pessoa? Tem que vir de escola pública, a gente coloca isso como um critério de seleção, ou escola particular com bolsa, até porque nossas vagas são limitadas. Então a gente acredita que a melhor maneira de ser justo nesse processo é oferecer as vagas para quem precisa mais. Então essa é a nossa maneira de tentar selecionar um pouquinho. Assim, a gente acredita que tem várias pessoas que mereceriam. A gente queria conseguir oferecer essa oportunidade para todo mundo que vem bater nas nossas portas. Mas hoje a gente, infelizmente, não consegue. Então, a gente tem que colocar algum tipo de seleção. E hoje a gente só oferece para os alunos de escola pública. Ana Luísa, e como que foi a primeira turma? Todos passaram no vestibular? Como é que foi o feedback? Então, a primeira turma foi uma surpresa incrível para a gente, assim. Foi uma turma que ela começou no meio do ano passado, porque o INE surgiu no meio do ano passado. Então, a gente teve mais ou menos 2 meses e meio de aula. A gente não conseguiu aprovar todo mundo, né? Tipo, é bem complicado, porque em 2 meses e meio de aula é muito difícil ver todo o conteúdo do Enem. É, mas eu acho que a gente conseguiu causar um impacto bem significativo nos alunos. A gente teve 5 aprovados aqui no FMS, de uma turma de mais ou menos 17 frequentes. Mas eu acho que o mais incrível é que mesmo vários aprovados em universidades particulares aqui de Campo Grande, mas eu acho que o mais incrível para mim foi receber feedbacks no sentido de mesmo os alunos que não forem aprovados virarem para a gente falar: agora eu percebi que para eu conquistar os meus sonhos basta eu ir lá e fazer alguma coisa sobre isso.
E era uma coisa que eles não tinham noção, era uma coisa que ninguém ensinou para eles antes. E era uma coisa que a gente batia todos os dias. Tipo, cara, se você quiser mudar a sua vida, você vai precisar fazer alguma coisa sobre isso. E a gente falava muito de sonho, e a gente falava mais do que sonho, a gente falava sobre o papel deles na hora de concretizar esses sonhos, assim, sobre a responsabilidade deles, sobre a disciplina deles, sobre o que era necessário. E assim, no final do ano, eles fizeram até uma surpresa pra gente, eles fizeram cartinha e eles mesmos escreveram isso pra gente. E ler isso deles, perceber que eles entenderam a mensagem, pra gente foi o mais significativo, assim, porque a gente acredita que muitas vezes uma prova não é capaz, um dia de prova não é capaz de definir todo o trabalho que a gente fez com eles. Mas que discursos assim mostram que talvez eles não tenham passado nessa, mas eles realmente estão preparados para o mundo aí fora. Nossa, muito bonito isso que você falou e acredito muito nisso também. E vocês contam com parceiros para que esse trabalho possa crescer ainda mais? Nós temos atualmente 2 parceiros. O primeiro é a própria escola estadual Hércules Maimone, que cede o espaço para a gente realizar as aulas lá. Então, sem eles, eu acredito que o cursinho seria bem mais difícil de acontecer. E eles são realmente uma peça muito importante para a nossa organização hoje. E o segundo, a gente tem uma plataforma online que a gente acabou de fechar parceria com eles. Eles oferecem para a gente um plano de estudo para os alunos, videoaulas. Então, realmente ajuda a dar uma personalizada no ensino de cada aluno e ajuda o aluno a se preparar cada vez mais. É uma inovação desse ano, a gente está muito ansioso porque a gente acredita que vai ajudar bastante. Inclusive, é uma parceria de uma startup lá de São Paulo que a gente está proporcionando para os nossos alunos esse ano. Mas a gente está sempre aberto às novas parcerias, as pessoas que estão, as pessoas, organizações, enfim, empresários que estão alinhados com os nossos valores e acreditam muito na educação. A gente faz até um pedido, né, que a gente acredita muito que se a gente for junto, a gente consegue ir mais longe. Então, se a gente tiver mais parceiros, a gente consegue proporcionar uma experiência melhor para os nossos alunos também. Ana Luísa, fala um pouquinho pra gente, os cursos são gratuitos, né? E deixa uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, quiser fechar parceria com vocês ou quiser ir lá conhecer, participar. A gente não cobra nem mensalidade, nem matrícula e nenhuma taxa desde que o aluno comece a realmente ser nosso aluno. A gente cobra uma taxa de inscrição no nosso processo seletivo, que é de R$ 10. É totalmente simbólico, é só para a gente conseguir realmente ter o curso do INE, porque como a gente não tem parceria, a gente precisa tirar os custos de algum lugar. E a gente cobra essa taxa em todos os inscritos do nosso processo seletivo. Então, hoje a gente está com um processo seletivo de alunos aberto. Então, todos os inscritos pagam essa taxa, se eles quiserem realmente participar desse processo. Mas, a partir do momento que essa pessoa ela deixa de ser candidato e vira nosso aluno, não tem mais nada, é totalmente gratuito, assim. A pessoa só tem que arcar com o custo de deslocamento dela, porque o INE não entra como escola, né, não entra como ensino regular. Então, não garante o passe, mas fora isso é totalmente gratuito, zero taxa, zero matrícula, zero tudo. E eu acho que a mensagem eu acho que os alunos que estão procurando uma oportunidade, que estão querendo estudar, que estão querendo se preparar mais para o vestibular e não sabem ainda como fazer isso, eu acho que o INE ele nasceu para vocês. E o INE ele tá aqui para ajudar vocês, assim. Então, pra gente é a nossa razão de viver, é estar aqui para proporcionar oportunidades melhores, porque a gente acredita que a educação está aqui para transformar vidas, assim. E essa vida ela pode ser a sua. E acho que para pessoas que querem contribuir, pode ser professor, pode ser parceiro, eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode fazer é começar a construir o Brasil que a gente acredita, assim. E tanta gente acredita que a educação pode transformar, né? E eu acredito nisso. Eu, enquanto professora, eu, enquanto fundadora do INE, eu acredito muito nisso. E eu vi isso com os meus alunos, eu vi isso com os meus alunos que entraram no FMS agora, eu vi a educação mudando a vida deles. E se você acredita nisso também, a gente aceitando muita ajuda, a gente está precisando de muita gente nessa causa também. Então, se não for ajudar o INE, vamos tentar juntos transformar o Brasil, ache sua própria causa e que a gente vai dar conta. Tipo, eu acredito muito que as pessoas boas, elas são a maioria no final, e o INE é uma prova pequenininha disso. E eu acho que tem várias provas espalhadas pelo Brasil também. Então, Ana Luísa, deixa pra gente então rede social, telefone, um pouquinho sobre o INE. Você pode curtir a nossa página no Facebook, INE Vestibulares, procura lá, bem fácil de achar, INE com INY. E nosso Instagram também, pode procurar INE Vestibulares, estamos em todas as redes sociais. E o contato é 61, o DDD de Brasília mesmo,
É 983220926. Muito obrigada. E essa foi a nossa entrevista de hoje, falando um pouquinho sobre o INE Vestibulares. Você que ficou curioso e quer conhecer, ó, só pegar o telefone e seguir nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima. Muito bem, pessoal, eu estou aqui com a Yasmin Menezes, ela que é participante lá do INE e também passou no vestibular recentemente, nova acadêmica, parabéns. Conta pra gente um pouquinho como você conheceu o INE. Eu conheci o INE através de alguns professores da escola onde eu estudava. E aí eles me apresentaram o INE e eu também vi numa página que tem do INE no Facebook. E aí eu me interessei e eu resolvi participar, que foi muito bom. E como foi as aulas de início, assim? Porque a gente tem uma pincelada lá no terceiro ano, lá no ensino médio, né? Aí a gente parte pro cursinho para tentar tirar uma nota melhor no Enem. Como que foi essas aulas para você? Você acabou tirando um pouquinho do medo, da ansiedade? Como é que foi? Sim, porque na escola tem todo tipo de matéria e o cursinho é mais voltado para o Enem mesmo, para controlar a sua ansiedade. Aí tem os exercícios mais voltados para essa área. Então ajuda bastante. Yasmin, para qual curso você passou? Você fez o Enem o ano passado, né? E você passou para qual curso? Engenharia de produção. Eu sempre tive uma certa dúvida. No terceiro ano eu tinha muita dúvida entre o curso que eu ia escolher. E até no INE eu tive um pouco de ajuda para escolher o curso. E até então estou gostando. E aí eu passei pelo SISU na FMS. Yasmin, fala um pouquinho pra gente o que você acha dos professores, como que foi a didática deles com vocês, com você como aluna, né, e também com seus outros colegas. Os professores foram muito bons. Tipo, os que tinham no começo qualquer reclamação ou alguma crítica, eles melhoravam a aula. E eles eram muito empenhados. E tinham didáticas. É muito diferente. E então deixa uma mensagem para quem está nos assistindo aqui no programa, para as pessoas conhecerem o INE, saber um pouquinho mais, quem também vai passar por o Enem neste ano de 2018. Eu recomendo muito, porque minha evolução de linguagens foi muito grande. Eu fiz o Enem em 2016, só para treinar, eu estava no segundo ano, e acertei 14 questões de linguagens. E aí depois de 2017, que eu fiz de novo, eu já tinha feito o INE no final do ano, eu acertei 36 questões, então aumentou muito. Eu errei só 9 questões de linguagem, porque são 45. E me ajudou muito. Eu sempre gostei de matemática e é isso, só evoluiu mais. Mas a parte que eu mais senti foi redação e humanas, linguagens, que eu tinha uma certa dificuldade. Muito obrigada, Yasmin, então, pela sua participação aqui na Hora do Jovem. Muito sucesso. Quero te ver como uma engenheira de produção. E você aí de casa vai continuar com o nosso programa, que tem muita coisa legal. Eu fico por aqui e até a próxima. Essa foi a nossa entrevista, falando um pouquinho sobre o INE Vestibulares, muito bacana, né, a proposta das meninas aí, a Ana Luísa, que é fundadora, muito legal conhecer um pouquinho do trabalho delas, que desejo sucesso para vocês aí. Muito legal, espero que vocês tenham gostado da primeira e da segunda entrevista do programa de hoje, que falou sobre educação. E você fica agora com a terceira dica do personagem da hora de hoje, que está aí na tela para você. Foi um dos maiores arquitetos do Brasil e foi ele quem projetou diversas obras em Brasília. E você conferiu a terceira dica do personagem da hora de hoje. Espero que você tenha anotado a primeira, a segunda e essa terceira dica, que no próximo bloco nós vamos revelar o personagem de hoje para você que nos assiste. Muito bem, pessoal. Eu estou aqui com a revistinha O Pequeno Millet do mês de março. Eu vou ler uma mensagem aqui. O mês de março é um mês especial para as mulheres. Dia 8 foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, né? Um dia de muita celebração para nós mulheres. E eu vou ler uma mensagem aqui da revistinha O Pequeno Millet. E você já sabe, se você ainda não é Millet, não é Pequeno Millet, ó, já sabe. É só ligar aqui para nós em horário comercial no 33491015, conversar aqui com a Rose e fazer o seu cadastro. Olha, prometo para você que não demora 10 minutos, é rapidinho, tá bom? E a mensagem que eu quero ler está aqui na nossa revistinha, que fala assim: antigamente, mulheres trabalhavam cerca de 15 horas por dia em fábricas e recebiam salários injustos. Eram proibidas de estudar, não tinham direito ao voto e não eram bem vistas dentro do ramo político. Tinham que ser desdobrar em 1000 papéis e ainda dar conta da casa, do marido e dos filhos, faltando tempo para cuidarem de si mesma e até realizar um sonho próprio. Muitas barreiras citadas acima foram quebradas, graças às mulheres que demonstram o seu descontentamento e, mais do que isso, fizeram história.
Foram às ruas, protestaram, reivindicaram e mostraram a todo mundo que a voz da mulher tem grande impacto e precisa ser ouvida. Então, essa é uma pequena mensagem que está aqui na nossa revistinha do Pequeno Millet, e é para todas nós mulheres, que nós possamos, né, brotar no coração de todas as nossas pequenas mulheres, né, das nossas crianças, né, também os meninos a respeitar as mulheres também. Então, falando um pouquinho da mensagem da revistinha do Pequeno Millet, já quero deixar o convite para você se tornar um Pequeno Millet também. Essa é a minha mensagem de hoje. Mensagem bonita, né, Paloma? Que a revistinha Pequeno Millet traz para você, e já está o recado para que você possa ser um Millet aqui da Milícia da Imaculada Conceição. Vamos para o intervalo. Na volta nós temos revelação do personagem, temos hora musical, muita coisa bacana para você que nos assiste. Então não sai daí, que nós já voltamos.